democracia não é um fato importante. Pois bem, foi a democracia que permitiu que isso acontecesse. E eu explico por quê. Primeiro, porque se democratizou a informação. Durante o nosso governo, os educadores fizeram seminários, jornais de troca de informações, e mais do que isso, qualquer mudança foi negociada e discutida com as entidades de classe. Democratizaram-se as relações de trabalho, com a reestruturação da carreira que se estendeu aos aposentados, pela qual não apenas se mudou a condição de acesso a degraus superiores, como se tornou a carreira aberta a novos cargos da própria educação, e mais do que isso, o acesso funcional se tornou possível para o professor. O piso foi de 3 para 6 salários mínimos. O mínimo indispensável para dar dignidade salarial à profissão do magistério. Finalmente, a escola existe, em primeira e última instância, para atender a criança. E, portanto, era preciso democratizar também o acesso ao saber que a escola oferece. Para isso, fez uma reforma curricular, de tal maneira que cada escola estabeleceu um currículo adaptado às suas circunstâncias e favoreceu-se aquele com mais dificuldade, com maior número de aulas, para que com isso a repetência e a evasão diminuísse. Estas foram as providências tomadas. A exigência da democratização também existe no Estado. E olhar o Estado com o carinho com que se olhou o município, com a seriedade com que se encarou a educação e, sobretudo, com a valorização da pessoa humana no professor e na criança, é aquilo que nós repetiremos no governo de São Paulo. Covas, governador. Nós derrubamos a ditadura, mas é preciso construir a democracia. Democracia significa governo do povo que está embaixo e não domínio dos mandões que estão em cima. Qual é a mensagem? Qual é a luta dos tucanos? É para que a previdência social seja dirigida não autoritariamente e mandolificamente pelos homens que estão lá em cima, por um homem nomeado pelo presidente, mas que a previdência seja dirigida por uma comissão integrada por representantes dos trabalhadores. Por isso dizemos, apite. Apitar quer dizer participar. Vamos todos participar da grande revolução da democracia brasileira. Montoro continua liderando todas as pesquisas eleitorais. É o primeiro na Datafolha, com 20% das intenções de voto. E é primeiro também na Census, com 17%. Montoro, senador dos trabalhadores. Dia de samba, de apito, de muitos abraços pelo interior do estado. Dia de Mário Covas na região de Araçatuba. Birigui acompanha o candidato pelas ruas da cidade. Em Araçatuba, a certeza de que os tucanos vieram para ficar. Tucano de ponta a ponta, é Covas governador, e Montoro no Senado. Em Braúna, mais demonstrações de carinho. A cidade de Penápolis mostra que vai caminhar junto com Covas até o governo do estado. Domingo, no estacionamento da Assembleia, em frente ao Ibirapuera, a grande festa dos tucaninhos. Espaço Comunitário. 1 minuto de informação que pode mudar o seu voto. Ricardo Narrati, engenheiro do ITA, advogado pela São Francisco, procurador da República. Tem novos pontos de vista sobre velhos problemas brasileiros. Este é um deles. Preste atenção. Hoje eu quero fazer um desafio construtivo à imprensa. Que cada deputado federal candidato à reeleição tenha sua ficha de serviço revelada aos eleitores. Quantos projetos, quantas propostas aprovadas, quantos dias passou em Brasília, a quantas sessões faltou. Quem está lançando esse desafio é um cidadão que quer ser um deputado federal de cabeça erguida e ficha de serviço que possa ser publicada a qualquer tempo. Gostou dessa ideia? Frequente esse espaço ou ligue para mim. Amanhã tem mais. Ricardo Narrati, 3113, Federal. Uma nova consciência em Brasília. Pretendemos criar um projeto de lei que isente o aposentado do pagamento de ingressos nos recintos públicos estaduais, onde se realizam espetáculos culturais, artísticos, esportivos, circenses ou exposições de qualquer gênero. PCdoB, o partido do coração autêntico.
como já afirmei durante a apresentação do meu plano de governo, dar segurança ao povo de São Paulo é uma questão de honra para mim. Folha de São Paulo, novembro de 79. A violência está crescendo na cidade. A população desprotegida reage e chega até a matar. O governador era Maluf. Jornal da Tarde, dezembro de 80. 2 milhões de pessoas assaltadas. E o número de assaltos cresce. O governador era Maluf. Folha da Tarde, abril de 80. Criminosos impõem regime de terror em São Paulo. O governador era Maluf. Jornal da Tarde, junho de 80. Falta tudo na polícia. Telefones, carros, armas, munições. O governador era Maluf. Isso foi só uma pequena amostra do que Maluf já fez pela segurança de São Paulo. Das duas, uma. Ou essas pessoas não leem as páginas policiais dos jornais, ou estão falando de outro país. Incompetente, autoritário, ainda dessa vez não vai conseguir enganar o eleitorado, não. O povo vai votar em quem veio para servi-lo e não se servir dele. PCdoB, o partido do coração autêntico. ...41 direitos de resposta concedidos pela Justiça Eleitoral em favor da coligação União por São Paulo. Foram 41 calúnias e difamações em menos de 30 dias de horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Um absurdo recorde que certamente irrita o povo de São Paulo e que caracteriza muito bem a pobreza de argumentos dos nossos adversários. É como diz um ditado popular: quem não tem cão, caça com gato. Para ser feliz, o homem tem que ter na vida sua cabocla querida, sua casa para viver. E por falar em casa, gente, o que o Quércia tem feito de casa por esse interior, pelo estado, é uma coisa de louco. E é tão gostoso, tão bonito você ver esse homem humilde e trabalhador receber a sua chave, a casa dele, aquela alegria na família. São casas simples, mas são casas boas, é um pedaço de chão seu. E esse trabalho tem que ter continuidade. E para dar continuidade a esse trabalho, o homem tem que ser Fleury. Esse homem decente, um homem honesto, um homem simples. Fleury vai dar continuidade a esse trabalho, porque ele é gente como você. Fleury, governador. O candidato da promessa vazia, infelizmente, não me dá descanso. Olha ele aí de novo. E dar continuidade às obras do atual governo que são importantes para São Paulo. Promessa vazia. Promessa vazia. Uma das obras mais importantes desse governo é o seu programa habitacional. O programa habitacional mais importante de toda a história de São Paulo. Eu tenho receio, meu amigo, de que se, por desgraça, este homem for eleito governador, ele venha a estragar isso que de bom está sendo feito. Vamos nos lembrar o que foi o governo dele em matéria de habitação. Este é um conjunto Itapevi. 3.600 casas construídas de maneira irregular. E hoje não resta mais nada senão escombros, enquanto a população precisa de casa. Veja, eu estou no leito da rua principal da Coab de Itapevi. Agora sobe a câmera para mostrar. Veja a rua principal. Parece terremoto. Olha as colunas das casas do Maluf. Olha só. Veja isso aqui, ó. É isso. Será assim que ele pretende continuar o programa habitacional do atual governo? Porque foi isso que ele fez quando foi governador. Os programas do atual governo têm que ser continuados. Mas não podem ser continuados por quem, quando foi governador, mostrou que não tinha competência para resolver os problemas de São Paulo.
Programa de Governo Habitação. Meus amigos, hoje eu vou conversar com vocês sobre um dos pontos mais importantes do meu programa de governo, que é a Casa Popular. Vocês sabem muito bem que aqui em São Paulo o problema de habitação é um problema dramático, é um problema que traz um sofrimento muito grande para o trabalhador, principalmente para o trabalhador mais humilde. E veja que contradição. O trabalhador mais humilde é quem constrói a grandeza deste país, quem constrói a grandeza de São Paulo. E, no entanto, ele não consegue construir a sua própria casa. Ele não consegue pagar o seu aluguel. Ele sofre no dia a dia e está morando cada vez pior, em péssimas condições. E é por isso que nós temos que resolver o problema da casa própria. Faltam 2.300.000 casas para resolver o problema em São Paulo. Isso quer dizer que 2.300.000 famílias não têm a sua casa e moram muito mal. Você sabe muito bem que a responsabilidade de um programa de casas populares é do governo federal, porque o governo federal arrecada o fundo de garantia por tempo de serviço, o seu fundo de garantia. E 40% do fundo de garantia arrecadado no Brasil vem de São Paulo e deveria ser destinado para a construção de casas populares. No entanto, o governo federal não mandou um tostão para São Paulo para a construção de casas populares. E é por isso que o governo Quércia teve que assumir essa responsabilidade. Meus amigos, quando eu assumi o governo de São Paulo, procurei o governo federal para fazermos casas populares aqui. Afinal, essa questão de financiamento de casas populares é uma responsabilidade do governo federal. Veio aqui o meu saudoso amigo Marcos Freire, que era presidente da Caixa Econômica Federal, e nós fizemos um convênio. Não funcionou. Depois, o outro presidente da Caixa. Fizemos mais um convênio, uma festa, e o governo federal não mandou nenhum tostão para nós em São Paulo. Eu, ao invés de ficar com os braços cruzados e dizer, bem, é uma questão do governo federal. Eles não fazem, o que eu vou fazer? Não. Nós instituímos, pela primeira vez num governo estadual, um programa habitacional em São Paulo. Assumi a responsabilidade de mandar um projeto para a Assembleia aprovou e nós fizemos o único governo estadual que tem um programa habitacional. Aliás, é bom lembrar, contra os votos dos deputados do PT e do PSDB, porque se dependesse desses dois partidos, PT e PSDB, nós não teríamos feito nenhuma casa popular em São Paulo. Muito bem. Com esse programa habitacional, nós estamos fazendo 250.000 casas em São Paulo. Enquanto o CDH, que é o nosso organismo, a nossa empresa, nos 22 anos em que existia antes do nosso governo, fez 30 e poucas mil casas. Nós vamos fazer 250.000 casas populares. O Fleury vai continuar e ampliar muito este trabalho. Aliás, é bom lembrar para as pessoas que o Fleury está crescendo, está indo para cima na sua campanha para ser o governador de São Paulo, exatamente está crescendo entre a população de baixa renda. Os trabalhadores mais humildes estão compreendendo que o Fleury é o seu candidato. E ele vai fazer um grande trabalho de casas populares para esse povo. Realizar o sonho de tanta gente que esperou a vida toda por um cantinho seu, uma casa para morar, depende apenas de coragem, de determinação. Construir casas para o povo que trabalha duro é uma luta deste governo, mas uma luta onde Quércia nunca esteve sozinho. Fleury esteve nesta batalha em todos os momentos. O povo de São Paulo sabe disso e tem certeza de que Fleury vai continuar este trabalho. Você viu o que o Fleury disse. Faltam 2.300.000 casas aqui em São Paulo. E eu pergunto, como nós vamos fazer, além do dinheiro que o Estado de São Paulo está deslocando do seu orçamento para garantir a sua casa própria, como nós vamos fazer para buscar dinheiro lá do governo federal? E você sabia que o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que é o seu dinheiro trabalhador, seria o dinheiro que deveria estar a serviço da sua casa própria? É. Só que ele foi desviado. O governo federal, infelizmente, nos últimos anos, desviou esse dinheiro porque quem administrava o dinheiro do trabalhador era o tal do BNH, Banco Nacional da Habitação.
De repente sumiram com o banco e o dinheiro do fundo de garantia foi para a administração da Caixa. E hoje, a Caixa não está financiando a casa própria aqui em São Paulo. E o pior, o dinheiro é seu. Porque o maior número de trabalhadores que existe no Brasil existe em São Paulo. Portanto, o dinheiro do fundo de garantia devia ser aplicado em grande quantidade aqui para a construção da casa própria. Por isso, eu vou apresentar um projeto de lei lá no Senado garantindo a distribuição do fundo de garantia pelos estados a partir do número de trabalhadores que possui cada estado. Esse dinheiro tem que vir para São Paulo para que nós possamos cumprir a meta da casa própria. Porque isso é seu direito. No Senado, vou lutar pelo direito do trabalhador de ter a casa própria, utilizando o dinheiro que é do próprio trabalhador. Como você pode ver, o problema habitacional em São Paulo é um problema muito sério. E o governo de São Paulo não pode ficar esperando que o governo federal tome providência. Como governador, eu vou exigir do governo federal que mande para São Paulo os recursos necessários, que construa também casas populares aqui em São Paulo. Porque isso é um direito do trabalhador de São Paulo, que contribui, você contribui com parte do seu fundo de garantia, e esse fundo de garantia tem que ser utilizado no seu benefício. E eu vou exigir isso do governo federal. Vou continuar também o programa habitacional aqui em São Paulo. Os recursos nós já temos, já sabemos como obter. E eu vou contar, tenho certeza, com a participação dos sindicatos, da iniciativa privada. Vamos fazer uma grande frente aqui em São Paulo para ter um grande programa habitacional. Eu vou fazer, pelo menos, mais do que o dobro do que o Quércia fez. Porque eu sei que esse é um problema que atinge diretamente a população mais humilde do nosso estado. Eu quero dizer a você que eu me emociono cada vez que eu vou a uma entrega de chaves de uma casa. Eu tenho participado dessas cerimônias e tenho visto a emoção nos olhos da família que recebe a chave da sua casa. Isso me toca muito fundo, toca no fundo do meu coração. E como governador, eu vou fazer o possível para realizar o sonho do trabalhador de São Paulo de ter a sua casa própria. Fleury, governador. Fleury e a Caravana da Vitória já estiveram por mais de 100 cidades do interior e da Grande São Paulo. Em todas elas, uma emocionante demonstração de apoio e de carinho. Neste domingo, Fleury vai estar em Atibaia, Itatiba, Valinhos, Vinhedo e Louveira. E você da Grande São Paulo, venha participar do grande comício em Osasco neste domingo às 7 da noite, na Praça Antônio Menck, em frente à estação ferroviária. Venha dar o seu abraço no Fleury. Quando se pensa no nome de Fleury, diga aí honestidade, Fleury, de um homem que veio do povo, Fleury, é decisão e sangue novo, sempre de verdade, é o governador que se fez por aqui, diga aí honestidade, Fleury, de um homem que veio do povo, Fleury, sempre foi do canto novo, sempre de verdade. Governador que se precisa por aqui, Fleury. Deputados, PL. Sempre fui a favor da participação popular e sempre lutei por ela. A base de qualquer democracia é a participação. Com a FIF, senador liberal. Fleury, governador. Assis Domingos, senador. Sou professora Iara 22212. Sou feliz porque eu tenho coragem. Coragem para enfrentar as dificuldades. Tenha coragem também. Vamos com a FIF Fleury mudar São Paulo. Ligue para mim, 926045. Fleury, governador. Assis Domingos, senador. Meus amigos, e cada 1.000 cruzeiros gastos em alimentos, 250 são impostos. É um absurdo. Ajude a acabar com isso. Disque Teru, 2930750. Teru Tanabe, estadual, 22155, com a FIF e Fleury. Fleury, governador. Assis Domingos, senador. Vamos tirar os menores abandonados da rua
e educá-los com uma profissão. Se quisermos segurança, temos que investir na criança. Meu nome é Luiz Montoni, deputado federal 2255, estou com a FIF Fleury. Conto com o seu voto. Fleury, governador. Assis Domingos, senador. Mais de 100 distritos do nosso estado desejam e estão preparados para a emancipação. Nós também estamos participando desse trabalho. Bugnar, deputado estadual 22222, com Fleury e a FIF. Fleury, governador. Assis Domingos, senador. Quero me dirigir hoje, especialmente à Zona Leste da capital. Sou José Maria Lopes, candidato a deputado estadual 22270. E afirmo, a integração da Zona Leste é uma das principais propostas quando chegar à Assembleia. Aposte nisso. Fleury, governador. Assis Domingos, senador. Meus amigos de Sorocaba e região, vocês que acompanham meu trabalho como vereador em Sorocaba, sabem que eleito deputado irei honrar o seu voto. Conto com vocês. Antônio Carlos Silvano, 22144, com Fleury e a FIF. Fleury, governador. Assis Domingos, senador. Melhores salários como base da riqueza nacional. O trabalhador bem remunerado não depende da péssima assistência estatal. E consumindo mais, fará prósperos a lavoura, o comércio, a indústria e o país como um todo. Trovato, com Fleury e a FIF. Deputados federais, PMDB. Há 4 anos tenho a honra de representar o povo paulista no Congresso Nacional. Na Constituinte, fui considerada uma das incansáveis pelo Estadão e pelo Jornal do Brasil. Recebi nota 10 no DIAP, representando e defendendo os direitos dos trabalhadores. Gostaria de humildemente pedir o seu voto para poder continuar o meu trabalho com a FIF Fleury. Muito obrigada. Fleury, governador. 1.200.000 desempregados no estado de São Paulo. O menor salário mínimo do mundo. Voto a favor do trabalho, da vida, do amor ao país e à natureza. Queremos progresso com qualidade de vida. Sou Marcelo Barbieri. Lutarei pelo Brasil em defesa de Araraquara, Matão, São Carlos, Ibitinga, Taquaritinga e toda a nossa região, que terá o seu deputado federal, Marcelo Barbieri. Firme com Fleury e a FIF. Fleury, governador. É Abreu Sodré. Essa bola é federal. Todos nós em Brasília, juventude, operário, é Abreu Sodré. Aposentado, funcionário, é Abreu Sodré. Esportistas, ecologistas, todos nós em Brasília, com Fleury e com a FIF, é Abreu Sodré. Alô, taxista, dirija seu voto, é Abreu Sodré. Se liga, 1537. Alô, quem é? É Abreu Sodré. É federal, Abreu Sodré. É. Deputados estaduais, PMDB. Vocês devem lembrar que a cidade de Matão se transformou num exemplo de desenvolvimento e de justiça social. Sou Jaime Jimenez, o prefeito de Matão que criou a vaca mecânica, que com a produção de leite de soja alimentou a população carente e reduziu pela metade o índice de mortalidade infantil. Vou levar essa experiência de administração moderna para o Legislativo de São Paulo. Estou com a FIF para senador e Fleury, governador. Fleury, governador. Quem me conhece sabe da minha luta em favor da navegação do Tietê-Paraná, pela duplicação e melhoria das rodovias, pela extensão dos trilhos da CEPASA, de Santa Fé a Cuiabá, com a construção da ponte rodoferroviária sobre o Rio Paraná. Sou autor da lei que facilita a emancipação dos distritos. Vou continuar esta luta. E mais, trabalharei pela agricultura, abastecimento e pela escola pública e gratuita. Conto com você. Fleury, governador. Como prefeito de Americana, pude desenvolver um trabalho voltado para as duas principais preocupações da população brasileira: saúde e segurança. Criando um parque ecológico e ampliando a rede de saneamento básico, trabalhamos pela saúde. Criando a Guarda Municipal, uma das mais eficientes do Estado, zelamos pela segurança da população. Na Assembleia, quero continuar lutando por esses objetivos, com a FIF senador e Fleury governador. Fleury, governador. Conheça agora o novo Uno. Ele é jovem, dinâmico. Com ele você está seguro. Uno, sou Roberto Uno, candidato a deputado estadual com Fleury e a FIF. Peço a oportunidade para representá-lo na Assembleia Legislativa de nosso estado, como verdadeira renovação. Uno, 15.170. Uno para deputado estadual.
Uno é a chave que você procura. Bom dia, turma! Bom dia, turma! Bom dia, PCB! Nós já vimos que muita coisa mudou no nosso país desde o final do século passado. E o que foi que permitiu esta mudança? A Constituição! Muito bem! Ontem a gente viu que esse livro só foi escrito porque muita gente brigou por ele. E hoje nós vamos ver por que ele é tão importante. Vamos voltar ao ano de 1988. Só aí é que as coisas começaram a mudar de fato. Quando os deputados e os senadores, na Assembleia Constituinte, votaram as novas leis que passaram a vigorar no país. Todos prontos? De volta para o passado. Por favor, por favor. Puxa, turma, que sorte, chegamos na hora. Hoje, dia 2 de fevereiro de 1987. Hoje é que começa a funcionar a Assembleia Nacional Constituinte. Para chegar até a Constituição, o trabalho é longo. Os deputados constituintes demoram 12.568 horas. Eu vou traduzir. 1 ano, 8 meses e 5 dias. Democracia é assim mesmo, não cai do céu. E depois de todo esse tempo, eles conseguem. No dia 5 de outubro de 1988, é promulgada a Constituição Brasileira. E o que nós temos aí no ano 2025 começa aqui, com este livrinho. Querem ver? Com a Constituição de 88, cada pessoa passa a ter garantida a liberdade de pensar e falar. A intimidade e o lar de cada um estão protegidos. A informação é livre, não pode ser censurada. E mais, esta Constituição assegura também a soberania do povo através do voto. Vocês viram? É o nosso futuro sendo anunciado. É de arrepiar. Outro ponto fundamental da Constituição é o reforço aos poderes do Legislativo. O Congresso Nacional passa a controlar todas as ações do governo, inclusive a aplicação do dinheiro público. Turma, a Constituição de 88 traz equilíbrio e liberdade. E sabe como se conseguiu isso? Com muito trabalho. Um trabalho que tem a marca registrada dos deputados do PFS. Agora, o Poder Executivo tem que contar com o apoio do Legislativo, dos deputados que o povo elege e que vão defender os direitos desse povo. Santa democracia. Até amanhã, turma. Sinceridade no falar e coragem no fazer é comigo mesmo. Já fiz bastante por muita gente, mas ainda é pouco. Com sua ajuda, quero fazer bem mais. Em 3 de outubro, não esqueça, preciso do seu voto. Afanásio Estadual, 52111. Marcílio Duarte. Trabalhador de São Paulo. Você trabalhador da capital, você trabalhador do Grande São Paulo, você trabalhador do interior, você que nesses dias tem me ouvido, tem me visto, você que tem visto e ouvido minhas propostas até agora, é com você que eu assumo o compromisso. E quero fazer com que esse compromisso chegue em suas mãos. Peço que você me mande o seu endereço, me escrevendo para Avenida Ipiranga, 1071, 11º andar, CEP 01039. Eu quero mandar para você um termo de compromisso, no qual eu assumo com você a responsabilidade e o compromisso de ser o meu primeiro projeto, o de mudar as leis do trabalho para que você tenha uma justiça do trabalho mais rápida.
Sou Géia, candidato a deputado estadual por Franca e região. Apoio Marcílio Duarte para deputado federal. O povo precisa... Sou jovem, sou PSD. Sou Pasquale Pescaco, morador de Perus, e estou com o espaço para deputado federal por ser uma pessoa competente, digna e preocupada com os problemas de Perus e de toda a periferia. Meu nome é Américo Faganelli, sou morador de Perus. Estamos aqui dando nosso apoio a Luiz Passes, candidato a deputado federal, que temos a certeza que muito fará pelo nosso bairro, pois temos como exemplo ao nosso lado seu irmão, Dr. Francisco Passes, que foi o melhor administrador regional que Peru já teve. Luiz Passes, deputado federal. Espero vocês aguardarem o trabalho nosso na PAI e em São Caetano do Sul, dando apoio a todos os excepcionais e ao povo de São Paulo. É o Passes do PSD para deputado federal. Gostaram? Até a próxima. Os números da economia de São Paulo equivalem aos de um país desenvolvido, mas, no entanto, a saúde de seu povo ainda é do terceiro mundo. Bom dia. No ar, TV Coração. O sistema de saúde e atendimento médico em todo o estado de São Paulo está doente. Está agonizando e precisando com urgência de tratamento intensivo. Hospitais e postos de saúde não funcionam por falta de médicos, enfermeiros, atendentes e por falta até do mais simples material. Médicos e funcionários totalmente desestimulados, ganhando verdadeiros salários de fome, muito abaixo dos salários pagos pela União e pelas prefeituras. Distribuição de verbas por critérios políticos. Prefeitos ligados ao governo recebem recursos, os que não são não recebem nada, causando sofrimento das populações de dezenas de municípios. Os institutos de pesquisas viraram sucatas. O Butantan reduziu em mais de 50% a produção de soro e em 30% a produção de vacinas. O Hospital Emílio Ribas está à beira da falência. O Hospital das Clínicas perde médicos e enfermeiros em função dos baixos salários e das péssimas condições de trabalho. Os seus corredores se transformaram em enfermarias. O Hospital Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte da capital, com capacidade para 220 leitos, foi concluído em 1988 e até hoje não entrou em funcionamento por falta de equipamentos e funcionários. Todos os dias, milhares e milhares de pacientes são submetidos a uma humilhante espera e muitas vezes sequer são atendidos. E na grande maioria dos postos e hospitais, as condições de higiene são as mais deploráveis possíveis. Esse é o dramático diagnóstico do sistema de saúde de São Paulo. O único remédio é dar total prioridade à sua recuperação. Porque o que está em jogo, acima de tudo, é a vida de milhões de pessoas que dependem do Estado para ter um mínimo de atendimento de saúde. Acho que deveria ter mais médico, porque 2 pediatras para um monte de crianças que tem aqui, não dá não. Precisa ter mais médico. Quando a gente precisa, assim, de médico, ou chega de madrugada ou então só se estiver morrendo. Porque lá não tem médico, não tem nada. A gente é atendido lá, para dar uma vacina numa criança, a gente vai lá e eles mandam ir para outro lugar. Eu te mostro o papel do meu pré-natal, aí que faz 3 meses que eu não vou, que não tem médico. Bate, 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 coração, dentro desse velho peito. Você já está acostumado a ser maltratado, a não ter direito. Bate, 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 coração, não ligue, deixe quem quiser falar. Porque o que se leva dessa vida, coração, é o amor que a gente tem pra dar. Porque o que se leva dessa vida, coração. Melhorar as condições de vida da população para que as pessoas precisem menos dos serviços de saúde. Como vocês viram, meus amigos,
O quadro da saúde pública hoje em São Paulo é muito preocupante. Você sabe disso. É preocupante mesmo. E quem mais sofre com isso são exatamente as famílias mais pobres. Eu vou melhorar as condições de vida da população para que as pessoas precisem menos de hospital e menos de médico. Com mais água tratada, com mais esgoto coletado, com uma educação pública melhorada, com melhores condições de moradia da casa própria e de alimentação. Na medida em que nós vamos melhorar tudo isso, eu tenho absoluta certeza que nós estamos reduzindo a sua necessidade de procurar o médico e o hospital. E você sabe que eu tenho razão. Equiparar os salários do pessoal médico do Estado aos salários federais e municipais. Os salários dos médicos do Estado de São Paulo, você sabe, são uma verdadeira vergonha. Porque um médico passa um mínimo de 6 anos numa faculdade para, depois de formado, ele ter que se submeter a ganhar 3 ou 4 salários mínimos no Estado. Isto não é nem justo nem correto. Ora, para mudar inteiramente o quadro de falência que existe hoje no setor de saúde do Estado, o primeiro passo é rever completamente a situação salarial dos médicos, das enfermeiras, dos funcionários do Estado do setor da saúde, concedendo o princípio da isonomia, porque não faz sentido eles se empenharem no mesmo trabalho, com a mesma carga horária e ganharem muito abaixo dos médicos da área federal e municipal. Para trabalhos iguais, salários iguais. Isto não é promessa de campanha eleitoral, não. Isso é justiça que nós vamos fazer. Recuperar fisicamente todo o sistema de saúde do Estado. De nada adianta construir hospitais se eles não funcionam. Veja o caso do Hospital do Servidor Público, como está degradado. Veja o caso, por exemplo, do Hospital Nardini, em Mauá, que serve toda a região do ABCD. Tem 500 leitos, só 100 funcionando. Portanto, só 1/5 do hospital está funcionando. Meus amigos, é urgente e necessário, portanto, uma total e completa recuperação das condições físicas de todas as unidades de saúde do Estado. Postos, hospitais, institutos de pesquisa, todos eles vão passar a ter verdadeiramente condições de funcionamento às 24 horas por dia. Até porque você não escolhe a hora para ficar doente, não é isso? Com médicos, enfermeiros, atendentes, ganhando salários decentes, com a seringa descartável, com a vacina, com o esparadrapo, enfim, com os materiais e equipamentos necessários ao bom atendimento. Estender todos os serviços de saúde do Estado a toda a população. Meus amigos, a saúde pública no Estado de São Paulo nunca esteve tão doente. Você sabe, hospitais superlotados, atendimento de má qualidade, funcionários e médicos ganhando mal precariamente. Ora, vamos ser francos, se eu precisar de um hospital, se o Lula precisar, se o Covas precisar, ou se o Fleury precisar, eles vão num hospital particular e podem pagar. Mas e o pobre? Os milhões e milhões, você, mãe, quando precisa procurar um hospital para um atendimento à sua criança, será que você está satisfeita? Eu sei que você não está. Creia, eu quero passar para a história de São Paulo como o governador que melhor cuidou da saúde pública nesse estado. Isso eu farei. A candidatura de Ferreira Neto ao Senado continua crescendo cada vez mais nas pesquisas e recebendo apoios dos mais importantes. Vou voltar à luta sim, já estou quase que plenamente recuperado. Quero desejar absoluto sucesso para você, porque você tem muita relação com os trabalhadores. Eu lembro de que foi o seu programa, o programa Ferreira Neto, o primeiro programa em televisão a abrir espaço para trabalhadores nas nossas campanhas salariais, quando nós precisávamos convocar os trabalhadores, quando precisávamos discutir os nossos problemas e que as outras televisões eram fechadas, o seu programa era aberto democraticamente para nós trabalhadores.
Por isso eu acredito e peço aos trabalhadores que façam de você um senador, e tenho certeza que você será um grande senador ligado aos trabalhadores, porque você não tem rabo preso por ninguém. Medeiros, eu fico muito feliz com a sua declaração, até porque você sabe que nós sempre abrimos para todas as tendências dos sindicalistas. Para nós, não havia oposição. Todos os trabalhadores têm espaço no meu programa e sempre terão. E continuaremos a ter, e sucesso para você. Bom dia. Bom dia. Minha gente, sou candidato ao Senado. Penso que chegou a hora de a gente colocar definitivamente fora da política aqueles que vêm traindo a nação ao longo dos anos. As minhas regiões, uma palavra. Eu não posso deixar de pedir a cada cidade que me fez deputado ao longo destes anos que acenda uma vela cívica nesse altar da pátria, nessa luta de fazer o primeiro senador do interior. E por isso mesmo que eu falo para Jardinópolis, Nuporanga, Salles de Oliveira, São Paulo nos trilhos. Almino, governador. Há 14 anos, eu voltava do exílio. Lá fora, eu participei da resistência democrática. Denunciei a ditadura pelos crimes que praticava, pelas torturas, pelos assassinatos de brasileiros. Regressei e reincorporei-me à luta democrática em minha terra. Foram longos anos de avanços e de retrocessos, até a grande alegria da eleição presidencial faz um ano. Hoje, candidato a governador do estado, eu sinto com uma certa estranheza que há em torno um clima de falta de confiança no amanhã, de desânimo do nosso povo. E eu imagino que lá dentro da alma de cada um, na verdade, o que há é a frustração da campanha presidencial, quando o senhor Collor anunciava profundas transformações na sociedade. E o que nos dá hoje é o desemprego em massa, é o salário aviltado, é a pilhagem da poupança de pequenos e médios poupadores. Mas também seguramente há, acumulando-se a isto, estes programas de televisão de certos candidatos milionários que convertem a TV num instante de engodo, de mentira, de farsa, de promessas de obras intermináveis que o povo sabe que eles não vão cumprir. Mas não se deixe desanimar. A democracia não é obra de um. Por maior líder que seja, ninguém sozinho realiza a transformação da sociedade. A democracia é uma obra coletiva. Eu continuarei a minha luta. Continue você. Sobretudo, não vote na farsa, não vote na mentira. Na cabeça da cédula, na cabeça do eleitor. O X é no primeiro. Boa sorte, São Paulo. Almino, governador. Vote 12. Vote PDT. Sou filho de lavradores pobres e trabalho há 15 anos na capital acompanhando o dia a dia da população. Precisamos de mudanças. Estou com Almino e conto com seu voto para representá-lo na Assembleia. Almino, governador. Nova Veneza, Hortolândia, Matão, toda a Sumaré, amigos de Campinas e de Nova Odessa. Esta região precisa de um deputado. Estamos nessa luta por vocês, com Almino, governador. Almino, governador. Apenas 3% da população confia nos políticos. Precisamos resgatar a dignidade da função pública. Com Almino, isso será um fato. Sou médico psiquiatra há 30 anos e estou engajado nessa luta. Almino, governador. Mineiro vota em Mineiro, uai. Em São Paulo, vocês já têm um candidato, que sou eu, Jairo Botelho, nascido no Vale de Jequitinhonha, comprometido com as raízes e com a luta de nossa gente. Com Almino, governador, uai.
São Paulo nos trilhos. Almino, governador. Deputados federais. Sou Marco Lacava, engenheiro, pequeno empresário, candidato a deputado federal. Nunca ocupei qualquer cargo público. Meu compromisso, complementar a Constituição Federal em favor dos trabalhadores, dos pequenos empresários, das cidades e do campo. Venho pela renovação dos políticos e dos seus costumes. Preciso do seu voto, do seu apoio, e o meu número é 4444. Vote Marco Lacava, deputado federal, 4444. Deputados estaduais. Vou lutar pela equiparação salarial do funcionalismo público estadual em todos os cargos. São Paulo, acorde. São Paulo agora vai mostrar que tem história, fazendo a ponte entre o ontem e o amanhã. É só votar no Ademar, 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 Ademar. PTB. Deputado federal. Todos têm testemunhado o empenho de nossa coligação e de nosso candidato Paulo Maluf em realizar uma campanha de elevado nível. No entanto, não é desta forma que têm procedido outros partidos e outros candidatos. A Folha de ontem vem denunciando alguns fatos verdadeiramente estarrecedores. A Polícia Federal apreende jornal contra Maluf. Toda uma edição de 2 milhões de exemplares, feita apenas para denegrir a honra e a reputação do candidato. Mas ainda, denuncia que o próprio TRE investiga apoio do PTR a Fleury Filho, um apoio espúrio que estaria sendo feito em troca de dinheiro, 400 mil dólares. Tudo isto é lastimável. Isto acaba por enodoar a reputação da classe política. É preciso que ela recobre o respeito e a admiração da opinião pública. Amigos de Sorocaba e região, chega das tristes experiências no Congresso. Vote nos que desejam servir a pátria e não servir-se dela. Camilo Júlio, 1408. Maluf, governador. Ferreira Neto, senador. É tempo de um Brasil de trabalho e responsabilidades. Enas Pires, 1402, em Maluf. Geraldo Mantovani, ex-prefeito de Águas de Lindóia, representa a indústria do turismo e instâncias de São Paulo. PTB. Sou Fernando Silveira, fundador do Partido Trabalhista Brasileiro, ao lado da minha querida e saudosa Ivete Vargas. Nosso trabalho é permanente. Apoiamos Paulo Maluf, porque respeitamos você e amamos São Paulo. Tendo São Carlos em meu coração, renovo a luta por São Paulo, utilizando minha experiência a favor das justas aspirações populares. Conto com você. Vicente Bota, 14222. Presidente da Federação das Misericórdias de São Paulo, luto por um serviço de saúde eficiente. Represento a região de Jaú por mais progresso. Sou Cândido Galvão com Maluf e Ferreira Neto. A defesa dos direitos do cidadão é minha meta. O meu passado é garantido e que cumprirei meus compromissos. É o passado de quem sempre trabalhou e nunca dependeu dos cofres públicos. Vote para renovar. Sou Décio Azevedo. Rio Preto e região sabe que é fundamental ter verdadeiros representantes. Como deputado estadual, saberia honrar os compromissos assumidos com a minha gente e com a minha terra. Amigos de Ourinhos e região, quero ser o seu representante na Assembleia Legislativa. Clauri, 14224, com Maluf. Conto com vocês. Meus bons amigos de São Paulo, do interior de minha querida Olímpia região. Sou médico e sei o que você precisa. São Paulo pode ser melhor. Aldo Casarini Júnior, 14110, com Maluf Ferreira Neto. Vamos à luta. PDC. Meu jovem amigo, quero saudar, em nome da democracia cristã, a juventude, a mocidade de São Paulo. As nossas alegres bandeiras azuis e amarelas representam a vida, a esperança, a sede de justiça e os ideais que vibram na alma dos jovens. Eu o convido, jovem, venha construir comigo e com Paulo Maluf a mesma sociedade livre, justa e solidária com que sonhamos. Sou um democrata cristão e peço apoio da sua confiança e do seu voto. Um democrata cristão, já deputado federal, estadual. PDC. Sou profissional de farmácia, sei como é precário o serviço de saúde. Criarei o atendimento médico que irá na sua casa, nas urgências. Sandu, Pedro Navarro, 1720, com Maluf e Ferreira Neto.
Salve São José dos Campos, Fernandópolis e região. Conto com vocês para modernizar a educação e valorizar o esporte. Ney Rodrigues, 17101, com Maluf e Ferreira Neto. Sou evangélico, na defesa do menor, da mulher, do aposentado e do trabalhador. Gente nova na política. Otávio Rogério, 17110, com Maluf e Ferreira Neto. Sempre me dediquei aos excepcionais com a comunidade de Osasco. Construí uma escola. É para eles meu projeto, uma colônia de férias. Tenório Cavalcante, 17153, com Maluf. Apesar das promessas, das estatísticas, das falsas imagens, a verdade é esta. A educação no estado de São Paulo ficou de segunda época e em muitas matérias. Para começar, os salários dos professores e funcionários estaduais vêm despencando há anos, enquanto os salários dos professores municipais da administração do PT já passaram os do estado e continuam subindo. Eu, como professora do município, eu tenho 12 anos de serviço, tenho um salário de 38 mil e no estado, há 20 anos, recebo 28 mil líquido. Outra nota zero para a educação no estado de São Paulo. As condições de trabalho. O Maluf começou e o Quércia continuou a destruir a escola pública. Mas a aula não acabou. O estado também foi reprovado na matéria merenda escolar. Enquanto o município, na mão do PT, está passando de ano com honra ao mérito. Todo dia dá entrevista no rádio, que tem merenda nas escolas. Aí, quando chega aqui, não tem. Quando tá frio é sopa e pão. Quando não tá frio? Quando não tá frio, é pão. Você gostaria de comer outra comida? Gostaria. Por exemplo? Ovo, batata frita, arroz, feijão. Dona Guilmar, qual vai ser o almoço hoje? Arroz, feijão, salsicha com batata, salada de tomate e banana de sobremesa. Resultado. No boletim, só dá PT. Os pais estão tirando os filhos das escolas do estado e pondo nas escolas do município. Simples. Eu acho que a estadual é muito boa. Elas não são boas, por isso que eu trouxe eles pra cá. A minha filha já estudou no estadual também, mas a rede de ensino nem se compara com o que ela está fazendo aqui. O ABC do problema é muito claro. Se a escola está ruim, está quebrada, tem que arrumar e ponto. O PT herdou de Jânio Quadros escolas abaixo de zero e está resolvendo a questão. Antes não tinha professora, a gente ficava, não tinha merenda direito. Era muito suja, a sala toda bagunçada, a cadeira quebrada, um monte de coisa. As professoras tinham a maior boa vontade, mas infelizmente não tinha material, não tinha nada para trabalhar. Plínio, que também é professor, foi ver bem de perto essa aula de incompetência. Diga, professor. Isso é realmente a indicação de que a educação não tem prioridade nesses governos. Que realmente o ser humano não é a primeira preocupação desses governos. Eu quero dizer a vocês, no nosso governo, ninguém verá uma escola dessa maneira. Porque para nós, a educação é de fato prioridade primeira. Diga Plínio. Neste domingo, nosso trio elétrico Plínio, Suplicy e Lula toma conta de praças e parques. Na capital e no interior, a festa começa às 10 da manhã com comício em Jundiaí e continua na capital com mais 2 comícios em Pirituba e no Butantã. Todo mundo atrás do nosso trio elétrico. Trabalhador policial militar, atenção, não se engane. Perseguições e punições têm sido as respostas às nossas reivindicações. Vote em quem o defende e se identifica com você. Sem medo de ser feliz, por uma polícia democrática, diga não à casta opressora da PM. Tenente Paz, deputado estadual, diga Plínio. O trabalhador não merece salários tão baixos, nem o desemprego que o impede de alimentar a sua própria família. Na saúde, onde trabalha, a gente vê o descaso do governo com os direitos do povo. Não vamos acreditar em promessas. Na Câmara Municipal de Ribeirão Preto, quando acabamos com a aposentadoria imoral dos vereadores, nós apenas cumprimos nossa obrigação. Diga Plínio. Sou Oswaldo Rodrigues, 13220. Como presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte de Campinas e Região, tenho lutado pelos interesses dessa categoria. Quero, como deputado estadual, ampliar esta luta. Nosso compromisso é pela melhoria do transporte coletivo para os usuários e para os trabalhadores em transporte.
Sou vereador do PT em Itapetininga e, junto com a sociedade organizada, acabamos com a aposentadoria dos vereadores. Criamos a Tribuna Livre e os Conselhos Populares, devolvendo ao seu legítimo dono uma grande fatia do poder. Pela região sudoeste, o Legislativo tem que mudar de cara. FUAD estadual 13.114. A organização de sindicatos e cooperativas de trabalhadores é fundamental para o desenvolvimento social. A melhoria da qualidade de ensino é urgente para a nossa arrancada rumo ao progresso e democracia reais. Estes são meus compromissos. Meu nome é Zé Edson, 13125, estadual, com Plínio Suplicy. Companheiros eletricitários, precisamos realizar nossa empresa. Queremos a volta do concurso público. Queremos nossos 15% confiscados no plano cruzado. Temos que solucionar o problema da mão de obra contratada. Conto com seu apoio. Sou Sérgio Roberto D'Angelo, candidato a deputado federal pelo Pontal do Paranapanema. Você do Vale do Paraíba, você lutou, você fez greve, votou Lula para presidente. Portanto, você já sabe, para derrotar o plano Collor e conquistar melhores salários, vote em quem sempre esteve nas lutas. Amélia, 1304. Diga, Plínio. Na cidade e no campo, milhões de trabalhadores adoecem e morrem em consequência das péssimas condições de vida e de trabalho. A recessão e o desemprego agravam ainda mais esse triste quadro. Gostaria de contar com você na luta contra tudo isto. Com coragem e verdade em defesa da vida. Diga, Plínio, vote Riane, deputado estadual. Para que a internacionalização da economia brasileira se dê de forma soberana, é preciso que o país invista no desenvolvimento científico e tecnológico. Aldo Rebelo, federal, PCdoB. Voto no Aldo porque ele é um grande defensor da luta dos metalúrgicos. Conheci Aldo na luta contra a caristia. Ele é o candidato do Movimento Popular. Apoio o Aldo porque ele é um grande defensor das liberdades democráticas e do socialismo. Vote Aldo Rebelo, federal. Sou de Barra Bonita e o atual presidente do PSB na capital. E sei que São Paulo precisa de uma nova cara na Assembleia. Eu estou falando com você, que acredita em ideias jovens, que faz parte das minorias discriminadas e que luta pela preservação do verde. Vamos juntos resgatar a nossa cidadania. Sou Marcelo Cavinato, meu telefone é 282-0309.